que a gente pode pensar nesse tipo de análise, né? Como que a gente, a partir desse, conhecendo o nosso objeto de estudo, né? Tendo feito todas as etapas ali do método científico, sabendo o que é cada tipo de, qual que é o tipo de dado que a gente tem, qual que é o tipo de variável que a gente tem e qual que é a nossa variável resposta, qual que é a nossa variável explicativa, como que a gente começa a pensar nas nossas análises. E aí, a primeira dica é você sempre pensar nas premissas. Cada tipo de análise tem uma premissa. E aí eu vou falar para vocês algumas análises aqui e a gente vai entender um pouco das premissas dessas análises, ok? A ANOVA, a nossa análise de variância. Então, quais são as premissas? O que você tem que ter, como que é o comportamento dos seus dados para você poder usar uma ANOVA. Lembre-se, pessoal, se você não tiver, se os seus dados não tiverem essas características, você não deve usar essas análises, porque você pode até conseguir fazer análise, mas o resultado não vai ser fiel, né? Você vai estar meio que usando um dado falso, um resultado falso para reportar seus resultados. Porque você não pode usar, por exemplo, fazer uma ANOVA se os seus dados não forem normais, por exemplo. E aí existem os testes não paramétricos que as pessoas utilizam para fazer, quando elas precisam fazer, ou existe a transformação dos dados que as pessoas também fazem, mas isso são assuntos mais polêmicos, a gente não vai tratar aqui agora, tá bom? Então vamos lá. As premissas para fazer uma ANOVA. Você tem que também ter independência amostral, então as amostras elas têm que ser independentes e as unidades amostrais também têm que ser aleatorizadas. A descrição dos dados elas são normais e a homogeneidade da variância tem que ter a homogeneidade da variância. Então vocês podem observar que são as mesmas premissas do teste T. Inclusive, você pode fazer uma ANOVA, a ANOVA pode substituir o teste T, ok? Você pode pegar os dados que você utilizou lá para fazer um teste T e fazer uma ANOVA também. Só você não pode fazer o contrário, dados que, por exemplo, só servem para fazer a ANOVA, e aí eu vou mostrar para vocês a diferença das duas agora. Então, na sua variável resposta, né, no seu eixo Y, vão ser dados quantitativos, nunca dados qualitativos. E na sua variável explicativa no eixo X vão ser dados qualitativos. E nunca você pode usar dados quantitativos. Então, até agora, as duas análises que a gente viu, teste T e ANOVA, você não pode usar dados quantitativos na sua variável X, na sua variável explicativa que fica no eixo X, beleza? Então, o que a ANOVA faz? Ela compara a média entre dois ou mais grupos. E aí, ela leva em consideração também a variação dentro e entre os grupos. E assim ela se difere do teste T. O teste T ele não leva em consideração a variação, ele só leva em consideração a média. E ele não leva em consideração a variação dos seus dados, né, em cada grupo. Ele só leva em consideração a média. E você, lá no teste T, você não pode usar mais que dois grupos, né, mais que dois tratamentos. E aqui na ANOVA você pode usar. Então a gente tem a ANOVA de um fator, a ANOVA de 2 fatores, a ANOVA de 3 fatores. Então a gente pode usar mais que dois grupos para a gente fazer a ANOVA. Então, por isso que ela se diferencia do teste T. Quando você tem mais de dois grupos para você testar, mais de duas categorias, você usa uma ANOVA, tá bom? Lembrando de seguir lá as premissas.